O meu pensamento de ter que trabalhar 12, 13 horas por dia era muito mais por uma falta de organização do que uma produtividade, nossa, estou construindo muitas coisas. Isso era o sentimento que eu acabava tendo, que ocultava um real problema, que era a falta de organização. Se você está começando um negócio, você sabe que aquele caos, aquela confusão de operacional, parte estratégica, ela é inevitável. Uma hora você vai cair nesse lugar. E nos últimos meses eu criei mais de 400 conteúdos para os meus clientes. Cresci a minha agência nos últimos 6 meses de 0 a 9 clientes em 6 meses. E eu quero mostrar para vocês o que eu tenho feito, como que eu tenho pensado para conseguir sair desse operacional e permanecer um pouco mais na parte estratégica. Eu li num livro recente, não lembro qual era, mas ele falava sobre o caos controlado. E quando eu li isso fez muito sentido, porque no começo você é aquela pessoa que pensa na parte estratégica, que monta as entregas, que tenta vender mais, que precisa melhorar o seu relacionamento com o cliente, os seus processos de execução. Você literalmente faz tudo. E no meio disso tudo vira aquele caos, vira aquela confusão de onde você se organiza, onde você deixa as coisas. Mas essa ideia do caos controlado me fez pensar nisso tudo de uma forma muito estratégica. O que eu precisava, primeiro, organizar, tirar desse caos. Porque algumas coisas estão no caos, mas elas não são tão importantes e tão cruciais quanto outras. E eu precisei mapear isso. Dentro do meu negócio, da minha agência que é focada em criação de conteúdo, eu olhei tudo isso e eu pensei, o meu processo de criação, ou seja, a minha adequação de branding, de público, de linha editorial, de objetivos, de análise, isso precisava ser o mais automatizado possível, mantendo o maior padrão possível nessas entregas, porque grande parte das minhas entregas é feito com IA, então elas fazem parte do meu processo de roteirização, de criação, de análise. Eu sempre estou ali na parte de trás, avaliando, lapidando, dando aqueles toques finos que são necessários, mas a IA é responsável por grande parte dessa minha entrega. E eu entendi que esse meu processo de criação, essa minha rotina é o que realmente eu precisava ajustar para conseguir perder um pouco essa ideia do caos. Porque o que estava acontecendo? Eu estava trabalhando em média 12 horas por dia, tinha dias que eu trabalhava 15 e eu estava sempre com essa sensação de que estava tudo atrasado. Então eu precisei parar e pensar, tá, como que eu vou organizar isso? Como que eu transformo tudo isso de uma forma, num processo claro, fácil de ser replicado e ao mesmo tempo sem interferir nos resultados? E aí eu fui para a busca de algumas ferramentas. Tentei o Trello, tentei o Notion, tentei o ClickUp e aí foi uma parte em que eu realmente gastei tempo e gastei energia tentando entender e criando processos, formas, baixando templates. Mas o lado bom é que agora nos últimos meses eu consegui realmente ficar em uma plataforma. Antes eu trabalhava com o Notion e aí eu fui para o ClickUp e aí no ClickUp eu não me ajeitei, tentei ir para o Trello, piorou e aí eu voltei para o Notion e decidi que ficaria com o Notion. E aí aconteceu uma coisa engraçada nesses últimos meses. Tiveram alguns dias em que eu precisei ficar um pouco offline. E aí, nesses dias, eu vi que nada descontrolou, nada, saiu assim do controle, nada deu muito ruim quanto eu imaginei. E aí isso me trouxe o primeiro alerta. O meu pensamento de ter que trabalhar 12, 13 horas por dia era muito mais por uma falta de organização do que uma produtividade, nossa, estou construindo muitas coisas. Isso era o sentimento que eu acabava tendo, que ocultava um real problema, que era a falta de organização. E hoje, como que eu tenho organizado o meu negócio? Hoje eu uso o Notion para toda a gestão da minha empresa, então toda a parte de CRM, toda a parte de projetos, as próprias partes de demanda, a parte de entrada de funcionários, a parte de recebimento financeiro, enfim, toda a parte da gestão da empresa eu trabalho com o Notion. Tem outras plataformas que seriam mais fáceis, mais práticas? Teriam, mas o Notion foi o que eu me adaptei. E aqui foi o meu primeiro aprendizado. Vale muito mais a pena você, no começo, permanecer com algo, tendo só o que é necessário ali, do que você já querer ficar enfeitando, indo para ferramentas com muitas possibilidades. Porque quando eu decidi pelo ClickUp, o meu maior motivo foi porque a quantidade de automação que eu conseguiria fazer com o ClickUp era muito maior do que com o Notion. E aí eu já fui para o ClickUp, paguei, só que na prática eu não estava numa etapa em que eu já precisava automatizar. Eu estava numa etapa que eu precisava mais do básico, Então eu perdi muito tempo nisso.
Até que eu finalmente entendi isso. Eu preciso controlar esse caos. E aí eu voltei para o Notion, organizei. E aí nesses últimos um mês e pouquinho, eu tenho estado no Notion e as coisas têm rodado de uma forma muito organizada. Então, eu não tenho mais precisado trabalhar tanto nos períodos da noite, eu não tenho mais ficado perdido com onde está cada documentação, informação de cliente, porque eu decidi que o menos era mais. E a real é que eu entendi algo muito importante nesse processo de organizar. Eu lembro que quando eu decidi sair do CLT, uma das coisas que mais ficou na minha cabeça é mais de 50% das empresas fecham em 3 anos. E eu coloquei para mim que eu faria diferente do que todas essas empresas, que eu faria diferente do que eles fizeram e que eu me organizaria de uma forma que eu sei que grande parte dessas empresas que quebram em 3 anos é por falta de processo, é por falta de gestão financeira. Então, desde o começo eu entendi que se eu não tivesse esses cuidados, eu correria 2 riscos. O primeiro seria de ficar escravo do meu próprio negócio. Então, você perde conta do CLT para poder trabalhar por conta e ter um pouco mais de tempo, e aí você vira escravo e tem menos tempo. Isso para mim não fazia sentido nenhum. E o segundo ponto era o risco de, da maneira desorganizada, com má gestão, eu acabar precisando voltar para o CLT. Claro que não acho que todo mundo que precisa voltar para o CLT é por conta de maus resultados, de má gestão. Então, na minha cabeça, se eu fizer isso diferente nesses próximos 1 ano e meio, eu não vou correr esse risco. E eu já quebrei uma vez, e quando eu decidi dessa vez trabalhar por conta, eu entendi e defini algo muito fundamental. Eu construiria um negócio saudável e sustentável, algo que seja escalável, mas que também não me demande um excesso de tempo a ponto de eu não ter saúde mental, viver estressado e coisas nesse sentido. Mas um dia eu estava conversando com algumas pessoas sobre esses desafios de processo, de começo de jornada, de você precisar aprender sobre muita coisa que você não sabia. E eles me perguntaram, mas por que você tem gasto tanto tempo com essa parte de processo, de padronizar, de gestão? E aí a minha resposta para eles foram, se eu não perder tempo fazendo isso, eu vou virar escravo do meu próprio negócio. Eu vou me tornar uma pessoa reativa. E eu sei que um líder bom, ele é um líder reativo. Ele só reage ao que acontece. Ele tem boas reações, mas ele só reage. Só que o líder excelente é aquele que já prevê. E você só consegue prever as coisas se você tiver organização. Então, hoje, quando eu preciso montar algum evento, a divulgação de alguma conferência para a igreja, de algum lançamento de algum curso, eu preciso ter tudo isso pronto meses antes e já ter mapeado quais são os possíveis problemas, para não ser pego de surpresa. Mas isso só pode acontecer se você tiver com todos esses processos bem organizados. Então, se você está nesse processo de construir o seu negócio, a minha dica para você é: organize o quanto antes o que é mais importante. Tem um livro que ele chama A Única Coisa, do Gary Keller, e ele fala o seguinte, a base do livro, o pensamento central assim, do livro A Big Idea é a seguinte: o que eu preciso fazer, qual é a única coisa que eu preciso fazer para que todas as outras se tornem mais fáceis ou desnecessárias? E aí você pode aplicar isso para você hoje. Qual é a única coisa que você precisa organizar para que todos os outros processos se tornem mais fáceis ou desnecessários? E se você chegou até aqui, comenta aqui nesse vídeo se você já passou por essa situação e qual foi a sua tomada de decisão. Eu quero saber como você conseguiu melhorar e sair desse caos. E não se esquece também de se inscrever no canal para mais vídeos como esse e para também acompanhar a minha jornada de construção desse meu negócio digital. Um abraço e até logo.